nossa convidada de hoje tem muita história boa para contar. Ela já foi primeira-dama, vereadora, já fez parte da mesa diretora da Câmara Municipal, foi presidente do Hospital da Criança, madruga, reza, presta serviço assistencial. E eu estou falando sobre a Terezinha Cartafina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Terezinha. Muito obrigada, Evacira. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria, não só de estar aqui nesta casa quando passei aqui uns anos, mas sobretudo, de encontrar com você, porque você é a pessoa que eu amo muito. É mútuo. E falando dessa casa aqui, dessa história dessa casa, o nosso estúdio é justamente aqui no Salão Nobre, onde funcionavam as reuniões dos vereadores, onde a senhora esteve por vários anos, em 2 mandatos, então foram 8 anos, foram 2 legislaturas com 8 anos, E quais são as melhores lembranças ao entrar esse plenário aqui que veio à memória? Na verdade, a gente quase não passa por aqui, mesmo porque a vida muda muito, muita correria, mas eu fiquei feliz na hora que eu entrei aqui, para lembrar que nesta casa eu aprendi muito. Aprendeu o quê, por exemplo? Aprendi a conviver mais uma vez com todas as pessoas, aprendi a fazer amigos, aprendi o que era realmente um trabalho que eu estava assumindo naquela época, em 1997. Então eu tenho dessa casa, do meu trabalho, junto com meus companheiros, muita alegria de ter podido servir, sabe? E servir com... Eu realizei, apesar de que para mim foi uma surpresa grande, porque quando Silvério prefeito, eu nunca imaginei que pudesse ser um dia vereadora. O dia que eu fui convidada para fazer parte do partido e disputar uma eleição de vereador, eu te confesso que eu me assustei, mas eu fiquei feliz, porque eu gosto de conviver com as pessoas e fui candidata, ganhei eleição e espero que eu tenha cumprido mais uma vez um compromisso que eu sempre assumi com essa cidade de Uberaba. Como a senhora se referiu, a senhora veio de um processo diferente que foi do Poder Executivo, enquanto primeira-dama e enquanto acompanhar as ações do Executivo. Depois aprendeu a fazer política de uma maneira diferenciada. Como é que é a diferença entre ser parlamentar aqui e ser vereadora com a experiência anterior? Olha, Vacira, acho que a convivência que eu tive como executivo, no caso de Silvério prefeito, talvez na época me faltasse um pouco de experiência. Experiência política, experiência política, mas essa experiência de conviver, de fazer, porque o executivo de legislativo há uma diferença grande. E talvez naquela época, assim, até mesmo por falta de experiência política, entendeu? Acho que eu procurei da melhor forma ajudá-lo naquilo que era da minha alçada. Na época não tinha deputado, Silvério viajava muito, E eu sempre preocupada com as viagens, por estrada, mas eu sentia nele aquela vontade de trabalhar para Uberaba, de buscar, de ir atrás do governador, porque ele queria fazer muito para a cidade que ele nasceu. Então, dessa época para cá, mesmo com eu falo da falta de experiência política, mas eu pude me entrosar muito bem naquilo que ele gostaria que eu fizesse junto, entendeu? Fui parceira, fui companheira e acho que dentro daqueles anos, que foi um mandato de 6 anos, eu acho que Uberaba tem que hoje dizer, Silvério foi um grande prefeito. A senhora foi agropecuarista, professora e também atuou muito na área assistencial. Os principais projetos na Câmara Municipal, você dava um encaminhamento para essas áreas específicas ou era de uma maneira geral? Não, eu não me limitei apenas, porque a minha vida, eu sempre brinco com os meus amigos, e eles falam, Cartafina do Hospital da Criança, Cartafina do Hospital da Criança. Então eu às vezes brinco, Parece até que eu tenho cara de Hospital da Criança. Mas foi ali que eu comecei, nós estávamos casados por 2 anos já, quando me convidaram para fazer parte do Hospital da Criança. E eu naturalmente me assustei muito porque eu não tinha experiência também no trabalho, não morava em Uberaba.
e fui trabalhar no Hospital da Criança como atendente, assim, na portaria. Naquela época não tinha computador, era ficha que a gente fazia manualmente. E aquilo eu me entusiasmei tanto de poder, né, servir. E eu sentia bem com aquilo. Chegava um dia, chegava uma criança, chegava outra. E passado pouco tempo, eu fui convidada já para fazer parte da diretoria do hospital. Fui tesoureira, fui secretária, fui vice-presidente. E os anos foram passando. Até que um dia eu escutei alguém falar, nós vamos lá convidar a Caetafina para ser presidente. Vou te contar essa história. O Silvério estava numa sala de cirurgia, não tinha chegado ainda para almoço, e eu falei com ele assim, olha, eu estou recebendo hoje em casa o pessoal do Hospital da Criança que vem me convidar para eu ser presidente. Mas eu gostaria que você me ajudasse para que eu não aceitasse. Já tinha 2 filhas. E ele falou, não, deixa comigo. E assim chegaram lá, na época, os médicos, a presidente da época, e ele chegou do hospital e falou, olha, que prazer vocês aqui, nós viemos aqui, né, para convidar a Terezinha para ser presidente do Hospital da Criança e queríamos, né, o seu aval. Ele falou, ela gosta muito de ir lá e ela conta com o meu apoio. Mas eu tive uma vontade, né? Falei, mas não era isso que eu tinha pedido para ele. Aí, com a resposta dele, eu acabei aceitando a presidência em 72. Te surpreendeu com a resposta? Me surpreendi, porque eu tinha pedido para ele não deixar eu aceitar. Ele fala que podia contar com ele, eu não tinha mais nada para dizer, não é? Mas olha, Vacira, eu te falo uma verdade. Se foram anos felizes que eu passei, foi ali dentro. Militou mais ou menos que uns 40 anos dentro do Hospital da Criança? Por aí, 42 anos, né? Então, o que eu pude fazer como pessoa humana, como companheira, como uma serviçal, porque a gente aprende muito, a gente aprende com os outros. Eu encontro hoje pessoas que falam, você salvou meu filho, você me deu uma mão, você não me cobrou, você me ajudou. Então isso pra gente é muito bom, porque saber que eu fiz um trabalho voltado assim com o coração, com a alma, com a minha vida ali dentro, que não foram poucos anos. E hoje então isso me traz muita alegria, sabe? E você continua fazendo um trabalho similar, lógico, não lá mais, mas tem também as organizações, o que acontece, Vacira? Né? Como a gente já está habituada a esse trabalho social, né? Eu fui convidada há 3 anos atrás, logo que eu deixei a presidência do hospital, eu fui convidada para fazer parte de laios que eram só de mulheres. Eu no começo relutei muito, mas o senhor também me incentivou, não, você não pode ficar só em casa, você gosta, você tem muitas amigas. Eu aceitei, mas sabendo que eu ia trabalhar nesse segmento social, de ajudar os asilos, ajudar as creches, enfim, desse todo que Uberaba hoje tem, né? E fui a posse, em seguida começaram as reuniões toda terça-feira, mas começar a fazer o quê? Estudar o estatuto, conhecer as pessoas, fazer os amigos, entender o que seria, na verdade, a palavra laios. E era solidariedade, era servir. Então eu achei que estava dentro daquilo que realmente eu queria. Mas eu não queria ficar só nas reuniões de terça-feira. Sugeri às minhas companheiras para que a gente pudesse criar um trabalho manual, que é hoje tão falado dos bazares que Uberaba tem, não é? E nós estávamos numa assembleia, nós éramos 40 mulheres. Aí eu sugeri, falei, olha, eu tenho vontade de criar um bazar para que a gente possa trabalhar. Eu queria, né, ver quem gostaria de trabalhar com a gente. 18 levantaram a mão. Eu falei, então está bem começado, né? Uhum. E assim ficamos. Nós temos uma sala que é cedida pelo Laio 70, onde a gente reúne todas as quintas-feiras. Fiz o primeiro bazar o ano retrasado, foi um sucesso.
quem não sabia fazer nada, que não sabia mexer com pano de prato, que não sabia bater máquina, hoje são verdadeiros artistas. O ano passado fiz o segundo bazar na minha casa e esse ano vamos fazer agora, no dia 7 de novembro, vamos fazer o terceiro. Aí você me pergunta, o que vocês fazem disto? Qual é a finalidade desse bazar? A gente tem N pedidos. São as creches que querem uma ajuda, é o asilo de Dona Glória, é a casa do... Enfim, se a gente for nomear hoje todas as instituições de Uberaba, são muitas. Então a gente fica acudindo. Tem agora a Semana da Criança também, que a gente participa. E estamos esperando também agora a doação de um terreno para que a gente possa levantar o nosso canto, né? E a gente vai trabalhar para isso. Ainda quero, dona Terezinha, pontuar algumas questões da ordem política. Sim. A senhora também fez parte da mesa diretora, né, por algumas vezes, e Uberaba teve poucas mulheres no Poder Legislativo. E como foi essa participação? Como que a senhora sentiu essa sua presença feminina na Câmara Municipal? Foi respeitada, eu me sentia, foi ouvida? Claro, nós éramos 19 companheiros, né? Sou eu de mulher. Mas eles tinham um respeito grande por mim. Tinha, sobretudo, uma confiança que falava assim, às vezes vinham trocar ideia comigo e muitas vezes eu sabia de fatos que quando uma pessoa te pede, o sigilo é diferente do segredo, né? E muitas vezes eu sabia de tudo aquilo que eles me perguntavam, mas com uma certa cautela eu sempre dizia, não, eu não sei, eu não vi, né? Mas foi muito, eu não sei se eu fui muito querida por todos eles, sabe? E eu acho que eu era uma confidente, sabe, Bacila? Porque às vezes eles vinham até mesmo algum problema familiar, às vezes vinham, trocavam ideia comigo. Só sei que nesses 8 anos eu fui muito feliz aqui. Teve inclusive colega que foi era Combem, não era? Quando você era primeira-dama, teve colega Justamente. vereador. O que tinha aqui na minha época? Quando eu fui presidente do Combem, que era o Conselho Municipal, né, do Bem-Estar do Menor, foi na época que o Silveira era prefeito. Eu tive, foi a época que houve a construção da sede, ali perto do Berabão. E as famílias também a gente reunia muito. Eu dava muito castigo, para te falar a verdade. E a gente tinha uma expressão... Que tipo de castigo? Era o seguinte, chamava gancho. Hoje os meninos vão levar um gancho, né? Que gancho é esse? O gancho era um castigo de ficar uma semana prestando serviço dentro do Combem, lavando os pratos, fazendo a limpeza da casa. Quer dizer, eles não eram eliminados, mas na verdade eles tinham que aprender alguma coisa que não ganhava o dinheiro deles. Tinha lá um salário na época, era um saláriozinho pequeno. Um dia eu estava no gabinete do prefeito e chegaram 2 guardinhas. Ah, porque a firma não vai me mandar embora. Mas a senhora, o que nós podemos fazer? A senhora precisava de aumentar o salário. Eu falei, eu vou estudar o caso de vocês. E naquela época era o mesmo sistema, a gente empregava os meninos, tinha uma percentagem do salário. E eu visitei todas as empresas onde tinha os meninos. Nenhum foi dispensado porque eles queriam aumento e o pessoal aumentou. Então eles ficavam felizes, né, Bacila? Mas era assim, não tinha o tênis, não trabalhava, voltava para casa, levava o gancho. Não vinha com o uniforme, também levava o gancho. Então eu dava o carinho, mas eu fui muito enérgica com eles. Tanto que hoje eles me encontram e falam, mas a senhora foi muito brava. Eu falei, mas eu te fiz gente. Foi muito Depois bom. Alguém passou a ser colega vereador, né? E depois daqui, quando eu cheguei na Câmara, eu tinha aqui o Tony Carlos e o Lerim. E o João Euripe Sabino também foi guarda-mirim na época, mas não foi comigo. E eu tenho o Almir Silva também, que hoje é o vice-prefeito, né? E passaram por lá. Mas foram também momentos de muita alegria para mim, Bacila. Por isso que eu falo, eu sou uma mulher feliz. E essa experiência de primeira-dama, que ia além desse trabalho que era lá no Combem, né? Conta para nós um pouquinho como foi essa experiência.
De primeira dama? De primeira dama. Não, primeira dama acho que era Qual só... que é a função mesmo? Eu acho que a presença dela, da primeira dama, não para mandar em gabinete, não para mandar em prefeito, não, mas ela tem que ser parceira. Ser parceira na cidade, ouvir as pessoas, as reclamações, os pedidos. Porque fala assim, a mulher de prefeito não tem gabinete. Não precisa de gabinete, não. Mas eu acho que a pessoa tem que ter assim, a intimidade de conversar com... Porque você é primeira dama, eu não sou diferente dos outros. Sou uma pessoa igual a todo mundo. Eu tinha o título de primeira dama. Mas olha, eu não sei porque eu gostava assim, do pobre, do rico, abraçava o preto, o branco, o rico, o pobre. Por isso que eu sou abraçado até hoje. Acho que o povo de Uberaba me ama um pouco. Você está sempre declarando esse amor por Uberaba também, né? Uberaba fui, né? Recebi o título de cidadão uberabense, isso me contempla muito. A senhora nasceu onde? Nova Ponte, uma cidade perto de Uberaba. E tinha também na época atuou como primeira-dama, que o doutor Silvério foi prefeito, né, na década de 80, também você estava com os filhos ali, crescendo, né? E atuava bastante na prefeitura? Tinha um tempo para... tinha. Estava sempre com ele? Eu falo muito, às vezes a gente conversa no passado, né? Tinha os filhos, tinha a prefeitura, tinha a casa, as empregadas, depois veio o Hospital da Criança. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa assim, organizada para que eu não faltasse em casa. Porque é primeira dama, não tem um serviço da casa, não. Toda a minha vida foi programada para que eu não deixasse as minhas coisas de família, para que eu pudesse também ficar fora do lar um tempo maior. De modo que isso aí eu não tenho a mínima dúvida de que eu fui presença com ele, viajava, representava quando ele às vezes saía de Uberaba, eu o representava. Então, acho que eu fui uma parceira. A senhora também é uma defensora assim, da família, porque a gente vê nos seus discursos, nos seus pronunciamentos, até na nossa convivência pessoal, né? Está sempre exaltando a questão, a instituição, família, esses laços, esses vínculos. O que é o sentido maior da família, a importância para a senhora? O diálogo. Hoje, a gente vê, às vezes, na televisão, certos desencontros de família, porque talvez a mãe trabalha, o pai trabalha, mas é preciso que você tire o seu tempo, ou algum tempo, para você dialogar com os filhos. Às vezes até pelos seus erros. Porque muitas vezes o filho reclama da mãe que ela não tem tempo, que ela não deu um carinho, que ela não fez o doce que ele gosta, a comidinha que ele gosta. Então você vai pensar. Eu sempre fiz com os meus filhos reuniões assim, o que eu errei? O que eu estou errando? O que você quer do pai? O que você gostaria que ele mudasse? A gente fazia um intercâmbio, né? Cada um falava, a senhora é muito brava, o papai é um médico, não tem tempo de ficar com a gente. Então isso é muito bom. É preciso que os pais sejam presença junto, escutar o filho. Porque muitas vezes o filho não tem com o que conversar. A mãe trabalha, chega em casa, o filho foi para a faculdade, não encontrou com a filha. Então, o que eu falo hoje é que dentro da família é preciso que haja um diálogo. A senhora tem agora também, aqui na Câmara Municipal, um neto vereador, né? Que isso, será que está no DNA? O que tem esse significado para vocês, para a família, especialmente para a senhora que passou por essa casa, onde agora ele está, que é o Franco Cartafilho? Ele sempre nos acompanhou e sempre dizia para nós, vovó, eu quando crescer, ou quando for na idade, eu gostaria de ser igual você, igual o vovô. Ele sempre falava isso para nós. Um dia ele me perguntou, no ano da eleição, ele me perguntou se eu seria candidata novamente. Eu falei com ele, ele falou, olha, eu não vou mexer mais com política, assim, porque eu já cumpri a minha parte, o vovô já cumpriu a parte dele, hoje nós vamos fazer parte. Ele falou, vó, então eu vou ser candidata a vereadora, você me ajuda? Eu falei, no que eu puder, você vai contar comigo. E acho que o Uberaba entendeu a mensagem dele,
Eu me orgulhei muito do trabalho que ele fez durante a campanha, porque não era uma experiência que ele tinha, né, de vivência totalmente política. Mas ele deu o recado certo, ser correto e ser fiel àquilo que ele haveria de assumir. E ganhou a eleição, eu torço por ele e tenho falado muito, faça o melhor, porque aí você vai ser sempre um vencedor. A senhora é tida como uma mulher de muita vitalidade. Tem algum problema em revelar a sua idade para nós? Definitivamente. Quantos anos, então? Eu estava contando outro dia que eu tenho uma amiga que perguntou para ela assim, quantos anos você tem? Para ela não dizer o exato, ela falou 7,1. E eu, então, quero dizer diferente dela. Eu estou com 80 anos. Bem vividos, muito bem vividos. Sente muito Graças bem mesmo, a Deus. sente muito bem Nossa, de saúde. eu nem me sente lembro que eu muito tenho essa vigor. idade. Não, é claro. Levanta cedo. Levanto cedo, meu cafezinho da manhã, 6 horas já está pronto. Tomamos o café, vou mexer com o meu jardim e aí a vida continua o dia todo movimentando, faço minhas compras, converso com o marido, hoje o que nós vamos fazer? Você passou bem? E aí, o dia a dia é esse. Cozinha também? Tudo que Gosta você de quer cozinhar? eu sei fazer, modéstia à parte. Fazer doce, fazer minhas rosas, fazer meus pão de queijo, fazer meus bolos. Gosto muito de bordar, o bazar eu bordo muito, faço os meus crochês. Enfim, acho que eu ocupo bem a minha vida, o meu dia e sou feliz. Te olhando, a gente vê que você é uma pessoa vaidosa. Isso confere? Você é vaidosa? Ah, não sou muito não. Não, assim, acho que essa Não? vaidade é o normal, sabe? Eu não tenho assim muita preocupação. Às vezes até as minhas filhas falam, preciso de fazer uma academia, preciso de descansar. Mas não me preocupo muito com essa parte de vaidade, não. Muito não. E também, a senhora é religiosa, tem muita fé, é católica, não é? Participa Olha, da eu igreja. participo da igreja, somos de comunhão frequente e fui criado em colégio, né, da Nossa Senhora das Dores. Quer dizer, sempre tive uma vivência dos meus pais também, de católicos. Somos católicos praticantes. Meu marido ama Nossa Senhora, a gente reza muito, não só para nós, mas para esse país. Em relação aos jovens, o que a senhora pensa que os jovens podem ensinar para os mais maduros? Eu vi agora esse encontro dos jovens, né, junto ao Papa. Acho que é uma esperança para este país. Acho que nós temos que depositar nessa juventude bem orientada o que é bom para o Brasil, o que é bom para o mundo, o que é bom para eles. Então, Ivacira, eu acho que ainda nós temos muito que colher com esse resultado que eu quero dizer, com esse resultado desse encontro de jovens. Jovens artistas, jovens profissionais, botar assim na cabeça o que é certo, o que Deus manda para cada um. E eu tenho muita esperança nesse futuro dos jovens. E o que a senhora, o pessoal dessa faixa etária, pode aprender com os jovens? O que a gente pode aprender? Porque vem muito no sentido de ensinar, né? A experiência. Mas então eu acho que a gente que tem que ser o espelho deles, para que eles tenham na gente também esse exemplo de vida. Porque uma família, vamos dizer, uma família que não tenha a união, que não tenha o diálogo que eu falei, não tenha uma convivência, o que esse filho pode aprender dentro de casa? O que ele tem que ver? O amor do pai pela mãe, a maneira com que o pai trata a mãe, a maneira com que ele trata os filhos. Você passar a mão na cabeça de um filho é muito bom. Você dá um conselho, eles falam assim, mas não é na sua época. Não, eu estou te dando um conselho do que eu aprendi de bom na minha vida, na minha época. Às vezes isso pode ajudar muito. Passar a mão na cabeça dos seus filhos, quantas vezes você puder.
Quando você fala do jovem, parece que tem aí assim um monte de esperança, uma perspectiva de mudança para o Brasil, uma mudança política, econômica, social, que está depositado na mão dos jovens. Dos jovens. Então é isso que eu falo. Precisa de você fazer, por exemplo, da política, não fazer uma profissão. Eu acho que você ser um bom deputado, você ser um bom prefeito, você ser um bom governador, um presidente, não agradar todo mundo, a gente não agrada. Mas eu acho que nós temos que trabalhar dentro de um cronograma limitado, de disputar a eleição 5, 6 vezes, mas o povo gosta. Não é isso, não é questão de gostar, não. É você dar oportunidade a esses que são os jovens. Eu acho que seria uma maneira de a gente mudar um pouco, buscando cada dia melhorar mais. E me conta a história que a senhora toca acordeon, é? Como é que a gente fala? Eu não toco, eu ralo. Uma sanfona? Eu comecei falei pro meu marido, falei, acho que vou arranjar um teclado, né, pra gente passar umas horas. Não gostei muito. Aí falei, eu já tinha um princípio de piano, já tinha um princípio de acordeon, eu arranho um pouquinho, não toco não. E quando foi que a senhora retomou esse prazer pela música, esse reinventar, né, essas novas descobertas? Eu já tenho uns 2 anos que eu vou ao professor, ele toca junto com a gente, até eu sugeri a ele a semana passada da gente fazer um conjunto. Um conjunto? Um conjunto. Lá tem teclado, tem violão, tem acordeon, tem viola, violão. Não dá um conjunto? Não dá. Então acho que qualquer dia nós vamos estar fazendo esse conjunto aí. E eu vou te falar. Tá certo? Eu irei assistir e aplaudir. Você vai aplaudir, tenho certeza Porque eu disso. soube que foi bastante aplaudido lá no Uniub. A senhora fez uma apresentação lá, não Nossa, fez? mas o que Neto faz? Vovó, nós temos que levar um parente para tocar acordeon. Lá na Uniub, primeira vez. Muito bem. Depois, no diocesano. Vovó, você podia tocar o acordeon para mim lá, porque eu tenho essa tarefa. Toquei lá no acordeon também. Fui lá no colégio. Ontem foi o dia da família, eles comemoraram, mas de uma maneira diferente. Ontem foi só a apresentação dos alunos. Não teve ninguém que foi tocar acordeon, nem violão, nem nada. Então, tem ainda muitos sonhos, mas tem medo de alguma coisa? Não, a gente sonha em continuar fazendo até quando Deus nos der a força necessária. Não pretendo, sim, de uma hora para outra, deixar o que eu gosto de fazer. Fazer aquilo que a gente gosta é a gente ser feliz. Então, acho que enquanto eu tiver força e que tiver a presença de Deus com a gente, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero trabalhar. E tem alguma coisa que te assusta, por exemplo, a violência, a falta de emprego, os abandonos, os preconceitos ou algo mais? Eu me assusto muito com a agressividade da televisão, sabe? Os programas agressivos de morte, de estupro, de violência, de mãe que abandona filho. Isso me choca muito, Evacida, sabe? Me faz mal. Tanto que às vezes quando tem programas desses que são direcionados para essa violência, a gente ou muda de canal ou a gente desliga a televisão. Desligar às vezes até não é o problema, porque a gente não conserta, a gente tem que rezar. Mas isso me assusta muito. É meio clichê assim falar, mas a gente está sempre falando da questão do gênero, né? Da questão da mulher. E como você já viveu algumas gerações, sim. Como é que está hoje a mulher? Qual que é o seu olhar em relação à mulher, à atuação da mulher? Acho que no dia de hoje, a independência da mulher é muito grande. Primeiro você era mãe, você era dona de casa, você tem até um ditado que esfregava a barriga na pia e esquentava no fogão. Quer dizer, a mulher era direcionada mais para esse trabalho doméstico. Hoje não. A abertura, as faculdades, a profissão, a participação da mulher dentro do próprio casamento. Porque hoje, às vezes a mulher tem um trabalho, o marido, é preciso somar. Não é ela achar que ela é independente.
né? Ela é uma participante, é uma companheira que divide. Então eu sou a favor que a mulher tem que ser política, a mulher tem que participar de campanhas. A mulher às vezes tem medo, eu acho que às vezes ela tem medo de se expor a candidatura, por exemplo, no Uberaba. Hoje nós não temos uma mulher na Câmara. E de onde vem esse medo? Eu não sei se é medo não só de perder a eleição, mas o medo até de enfrentar o que ela às vezes... Não sei se ela é movida às vezes por uma opinião, não, vai que você ganha, vai que você dá certo. Mas eu acho que ela ainda tem medo de não dar conta, eu acredito. Mas essa independência da mulher, eu acho que é muito válida e ela tem que continuar sendo independente e participante. Sabe, Bacira? Porque se você quer, eu ganho tanto, ganho mais que o marido. Não, a vida não é assim não. Você tem que dividir com o marido, no caso de casamento, né? Agora, quando ela não tem um companheiro ou que é uma solteira, ela quer fazer a vida dela. Eu acho que está certo, quer viajar, quer ter as coisas dela, mas de ser uma cidadã consciente, saber o que quer. Então, você considera uma mulher forte, assim, forte para a vida, forte emocionalmente, forte para o trabalho, tem nas suas fragilidades? Não, eu nunca senti frágil. Eu sempre me achei uma mulher corajosa, uma mulher com a presença de Deus, sabe? Tudo que a gente pede, a gente reza e fala, eu preciso fazer, eu sempre me achei. Me considero uma mulher forte e corajosa. Me sinto. A senhora também se refere assim, com muito carinho, com muita amorosidade ao Dr. Silvério, seu esposo. Vocês estão casados há quantos anos? Nossa, acho que Deus fez e esqueci, perdeu a receita dele. Hoje nós namoramos 2 meses, ficamos noivos 6, temos 57 anos de casados. Felizes. Ele fala o dia inteiro, te amo muito, nega. Tô com saudade, você demorou a chegar, mas eu te amo. E é essa a nossa vida, Cida. Tem saudade? A senhora tem saudade de muita coisa? Ou de algumas coisas? Não, tem saudade do pai, da mãe que já se partiram, saudade da fazenda onde eu nasci. A gente tem sempre essas lembranças, né? Mas assim, uma coisa assim... Que te deixa angustiada, não? Não, angustiada não, só feliz, só feliz. Que pena, mas nós terminamos, nosso tempo já esgotou. E eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui partilhar conosco essas histórias ricas, histórias de vida, histórias políticas, né? Experiências. Eu que agradeço, não sei se contei história, mas eu só gostaria de deixar uma mensagem que todos tenham a esperança, Bacira. Esperança é uma coisa importante. Uma esperança para que a gente tenha um país com mais saúde, com mais segurança e, sobretudo, com amor a Deus. É isso que eu desejo. Eu te agradeço igualmente por sua audiência. Conversei com Terezinha Cartafina. Muito obrigada e até breve.